Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É, prazer para quem não me conhece. Meu nome é Lucas Guimarães, eu sou gerente de práticas médicas. Essa é a quinta de 6 lives que a gente está estruturando para vocês para falar um pouquinho de cultivando equilíbrio emocional. Tá? As outras lives tiveram assuntos bem importantes que a gente tratou. Isso aqui é uma continuação do que a gente vem falando. Mas eu acho que assistir essas lives em ordem separadas não vai ser ruim. Hoje, eu acho que até agora eu trouxe muitos problemas para vocês e algumas soluções, mas hoje eu acho que as soluções ficam mais claras. Hoje a gente vai falar um pouquinho de cultivando equilíbrio emocional mesmo e as 4 comensuráveis. A gente vai tratar de 3 delas para falar sobre um pouquinho das soluções dos problemas que a gente trouxe até agora. Tá? Então, hoje eu vou fazer a rotina um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo. E hoje, vocês puderem colocar nos slides, pessoal, a gente vai então continuar seguindo a conversa sobre cultivando equilíbrio emocional, que é baseado nesse programa de cultivando equilíbrio emocional. A gente falou até agora sobre como que a gente alcança o equilíbrio emocional. Então, o equilíbrio emocional seria a conjunção de 3 fatores importantes que apoiam o, o cultivo de um equilíbrio emocional. Tá? Então, a gente falou um pouquinho de propósito, motivação, como equilíbrio conativo, a gente falou um pouco de atenção como meditação, a gente falou um pouquinho de equilíbrio cognitivo como realidade, como percepção da realidade, e como na última a gente acabou não conseguindo fazer uma meditação, eu acho que ia ser interessante a gente fazer algo diferente dessa vez e começar pela meditação em vez de terminar. E aí a gente vai falar um pouquinho durante a meditação, eu vou guiar vocês durante um tempo para lembrar vocês do propósito, do porquê que a gente está meditando, porquê que a gente está fazendo isso. E eu vou falar um pouquinho também sobre. Eu vou guiando vocês durante um período, depois eu vou parar. Tá? Algumas pessoas têm muita dificuldade de meditar e o que as pessoas falam é que geralmente a meditação funciona muito bem quando tem alguém falando, e aí você está ouvindo o que a pessoa está falando e você foca na voz da pessoa. Mas quando a pessoa para, e aí a gente liga o Galvão Bueno interno, em que você está falando na sua cabeça e aquele discurso da mente não para. Né? E a ideia é eu discutir um pouquinho com vocês de como a gente consegue tranquilizar e acalmar esse discurso interno. Né? Então eu vou fazer uma prática de 7 minutos, eu vou guiar vocês durante 5 minutos da meditação e depois eu vou deixar vocês 2 minutos em silêncio, o que pode ser uma experiência meio assustadora para as pessoas de ficar em silêncio só com a própria consciência e ficar em silêncio sozinho, desenvolver de fato o que a gente está discutindo aqui nessas lives, tá? Então, encontrem uma posição confortável e vamos para a prática. Vão ser só 7 minutos. Se vocês quiserem deixar só o vídeo em mim, pessoal. Então, encontrem uma posição confortável. O corpo de vocês não tem que ser um problema. Então, quem quiser meditar deitado, pode meditar deitado. Quem quiser meditar sentado, pode meditar sentado. Quem estiver andando e quiser focar na meditação enquanto está andando, também funciona. Então, não tem limitação de posição para meditação, tá? Não esse estilo de meditação, pelo menos. Então, encontre uma posição confortável e a gente vai começar. A gente vai começar essa meditação relaxando o corpo e fazendo uma prática bem rápida de body scan. Percebam a posição do corpo de vocês. Percebam os locais de tensão. Percebam onde dói. E a cada expiração vocês vão soltar um pouquinho mais. Soltem os ombros. Soltem a musculatura das costas. Soltem as pernas, os pés.
Na respiração seguinte, foquem no rosto. Percebam a tensão que a gente carrega nas sobrancelhas, nas nossas feições. E criem uma sensação de espaço entre as sobrancelhas. E apenas relaxem. O relaxamento é o primeiro passo para a gente conseguir meditar durante quanto tempo for necessário. Inspirem. Conforme vocês forem inspirando, concentrem a atenção de vocês. Foquem na respiração. Aí, durante a expiração, soltem. Soltem as tensões, soltem a musculatura. Relaxem o corpo. E a partir de uma postura relaxada, a gente começa a meditar. Os pensamentos vão aparecer. E a gente vai apenas soltar eles do mesmo jeito que a gente soltou a musculatura. E a gente vai fazer isso só focando na respiração. A gente não precisa rejeitar os pensamentos, mas a gente também não precisa abraçar eles, a gente não precisa seguir com eles. A gente não precisa seguir uma linha de pensamento. E a gente faz isso apenas ancorando a nossa atenção na respiração. Que pode ser uma respiração que tem como foco o nosso corpo, como um todo, mas pode ser a respiração com foco apenas no abdômen. Percebam a movimentação natural do abdômen enquanto vocês respiram. E não há necessidade nenhuma de controlar. A respiração está lá. Quando a respiração for longa, percebam que foi uma respiração curta. E deixem a respiração tomar seu ritmo natural. E vejam como a mente vai acalmando. E vai adotando o mesmo ritmo da respiração. Não tem nada que controlar. Os pensamentos em que a gente se foca vão voltar a receber atenção. Daqui a 3 minutos apenas. Então peçam licença para eles e daqui a pouco a gente volta. E quando vocês perceberem que a mente está divagando, que ela está fugindo, e voltem a focar na respiração, no ritmo natural dela, no abdômen subindo e descendo, no ar entrando pelas narinas. E a gente vai passar os próximos minutos em silêncio para que vocês possam praticar isso. Apenas respirando, sem rejeitar os pensamentos e relaxando toda vez que eles voltarem.
E agora abandonem o foco da consciência, da respiração. Apenas relaxem, sem focar em nada, sem se esforçar, sem querer chegar a lugar algum. Agora podem ir voltando para a live, quem não adormeceu durante a meditação. A ideia é só discutir com vocês que, independente do que está acontecendo, a gente tem a nossa respiração para poder focar. Então, existem várias técnicas de meditação e as pessoas às vezes podem usar uma chama de vela, podem usar algum objeto para focar. Mas se a gente não tem esse objeto, fica mais difícil de focar. E com a respiração fica mais tranquilo, porque eu espero que vocês estejam respirando em casa. Então, a respiração é uma boa forma de ancorar, ela acompanha a gente, e respirar mais devagar ajuda a gente a lidar com ansiedade, tá? É bem comum para quem já teve crise de ansiedade, o simples fato de conseguir controlar a respiração ajuda a aliviar essa sensação de que a gente não vai dar conta. E é muito fácil para mim falar disso, porque eu já tive crise de ansiedade também, tá? Então, não é uma experiência teórica, essa é bem pessoal. O simples fato de respirar e ter alguma coisa para se apoiar ajuda a acalmar, ajuda a diminuir a agitação. Imaginem a nossa mente como se fosse um copo com areia dentro, em que enquanto você está movimentando o copo, você não consegue ver o que está acontecendo ali dentro. Você não consegue entender o que está acontecendo, você não sabe o que tem ali. E a hora que você repousa esse copo e deixa ele parado, como a gente faz quando a gente está meditando, a areia, o sobrenadante vai se depositando e você consegue ver de uma maneira mais translúcida o que tem dentro do copo. Tá? Existem várias metáforas para isso. A metáfora do rio, que o Alan Wallace gosta muito de usar, mas essa do copo é bem simples, é bem fácil de visualizar isso acontecendo enquanto a gente está meditando. Não que seja fácil, tá? Mas geralmente esse o começo do caminho, que é a proposta que a gente tem aqui para vocês hoje. Pode voltar para os slides, por favor? Então, vamos continuar aqui, que a gente tem algumas coisas interessantes para discutir. Esse slide é um que eu mantenho, porque ele dá um quadro geral de como que a gente estrutura o que é cada um dos domínios cognitivos, o que seria equilíbrio e formas da gente trazer esse equilíbrio, tá? Então, eu vou focar com vocês um pouquinho hoje no que seria só o equilíbrio emocional. E aí na última aula, depois que a gente tiver passado por todos esses, eu reviso esse quadrinho por quadrinho, que eu acho que isso vai dar alguns insights interessantes para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente falou é sobre propósito, né? Sobre equilíbrio conativo, de qual que é a nossa motivação, por que a gente faz o que a gente faz. E é muito tranquilo para quem trabalha na área da saúde ver um propósito no que faz, na maioria das vezes. E a gente vai discutir um pouquinho quando isso não funciona. O que eu estou mostrando para vocês é uma lista da ONU sobre objetivos para o desenvolvimento sustentável do mundo, tá? E aí, se alguém quiser pegar emprestado algum desses propósitos, alguma dessas coisas, são todas coisas que ajudam pessoas. Não sei se vocês conseguem entender o quanto a pobreza causa sofrimento para as pessoas, quanto a fome causa sofrimento, quanto as pessoas não terem uma vida saudável, não terem acesso à saúde. Todas essas são coisas básicas em que a gente pode focar nossa atenção, nossa motivação, focar nosso propósito de vida para valorizar a vida dos outros. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é de como, hoje na próxima aula, que eu vou falar mais
de compaixão, de como ajudar os outros pode ser uma solução para os nossos próprios problemas e nossa própria forma de ver o mundo. Então, a hora que você tem um propósito muito claro, que tem uma relação com a sua verdade, com aquilo que te move, esse é o caminho para encontrar a própria felicidade. Não que bens materiais não apoiem, ninguém aqui é ingênuo de achar que a gente que conseguir coisas e cumprir metas, e entregar trabalhos e terminar a faculdade, o MBA, o que for, não sejam importantes. E, inclusive, isso apoia a gente para conseguir fazer outras coisas. Mas não vai ser trocar o carro que vai deixar a gente mais feliz. Não vai ser a gente comprar uma outra casa que vai deixar a gente mais feliz. Isso vai deixar a gente feliz mais um período curto. É o que a gente chama de felicidade hedônica. E quando a gente está olhando para propósito e esses objetivos de um desenvolvimento sustentável da ONU são propósitos que ajudam a gente a ajudar outras pessoas, a oferecer alguma coisa para o mundo. É aí que mora a felicidade genuína ou eudaimônia, como a gente falou. Além disso, a gente também tem o equilíbrio da atenção. E eu usei esse slide para sugerir para vocês que, se vocês estiverem olhando a tela do computador ou do celular da mesma forma como eu estou, vocês não conseguem focar simultaneamente em dois ou mais, se muito. A gente consegue trocar a atenção entre eles, mas a gente tem uma atenção que é limitada. E quando a gente está o tempo todo atingido por estímulos externos e lives e coisas que a gente precisa assistir, coisas que a gente está ansioso, a gente não consegue focar em nada. E uma mente que não consegue focar, não consegue escolher o que é melhor para ela. Você está simplesmente reagindo aos estímulos. E aí, ao invés de reagir aos estímulos, você pode escolher focar a atenção em alguma coisa. E aí você foca naquele ponto e que seja momentâneo, tá? Então, no momento que você está focando naquele ponto, você está dedicando sua atenção àquilo. O que a gente foca, o que a gente escolhe prestar atenção momento a momento é o que traduz nossa realidade. E eu não comentei com vocês semana passada, meio anedótico, no mesmo dia que eu dei a aula sobre equilíbrio da atenção, eu estava voltando para casa, eu fui voltar para casa de metrô, e quando eu percebi, eu estava na estação da Sé, 5 estações depois de onde eu deveria ter feito a baldeação. Então isso é um trabalho contínuo, e às vezes a nossa atenção vai estar desviada, a gente vai estar absorvido pelos problemas. Eu saí da live e foi um dia bastante cansativo, aquela segunda-feira. E aí eu entrei no metrô e eu desliguei, eu não estava prestando atenção em nada. Então é um cultivo que tem que ser feito diariamente. Não é porque a gente um dia conseguiu correr, para quem é corredor, quem algum dia conseguiu correr uma maratona, que vai continuar correndo uma maratona. A atenção é algo que a gente tem que exercitar. E esse aqui eu estou fazendo a minha culpa de que minha atenção anda bastante desfocada nos últimos tempos, mas felizmente eu consigo, na hora que eu sento aqui para conversar com vocês, para discutir, para ter esse tipo de conversa, dedicar minha atenção. Tá tudo desligado, o mundo tá lá fora, as portas estão fechadas, meus celulares estão dois, o corporativo e o pessoal estão no silencioso, e eu tô aqui. E quando a gente dedica a nossa atenção, as pessoas percebem que a gente está dedicando atenção. E o melhor que a gente pode oferecer para as pessoas é o nosso tempo, que talvez seja o nosso bem mais raro. Então, voltando para os slides, semana passada a gente falou, e eu acho que eu peguei um pouco pesado, as pessoas não mandaram muitas perguntas, a gente falou sobre memento mori, que em latim quer dizer lembre-se de que você vai morrer. E a gente não sabe muito bem como isso vai acontecer, né? A gente tem todas as causas de óbito que a gente discutiu um pouquinho semana passada, e a gente está no meio de uma pandemia que pode levar a vida das pessoas de uma maneira muito rápida e muito abrupta, sem que a gente tenha, inclusive, tempo de se despedir. Então, a discussão da semana passada sobre
Memento Mori, sobre lembrar da nossa própria morte, lembrar que a gente precisa morrer, que faz parte da vida, é uma discussão que, na verdade, tem a proposta contrária. Acho que todo mundo acompanhou, semana passada, o Gilberto Dimenstein faleceu, e ele deixou um depoimento bem interessante, que eu achei que valia a pena trazer aqui para vocês. Então ele começa falando que câncer é algo que ele não deseja para ninguém, mas ele deseja para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. E ele deixa bem claro, ele não queria ir embora sem essa experiência. Ele fala que grande parte da vida dele foi marcada pelo culto a bobagens. Imagina, ganhar um prêmio como jornalista, o quão fantástico deve ser. Então, ganhar um prêmio, assinar matéria de capa, só pensando no próximo furo. É como se eu estivesse passando por um lugar lindo num trem alta velocidade, vendo tudo borrado. E você começa a questionar por que existe. E a conclusão é que se não podemos escolher como entramos na vida, podemos decidir como sair dela. E é a provocação que eu fiz para vocês. Eu tenho medo da morte porque eu vou parar de fazer o quê? O que é importante para vocês? O que vocês estão prestando atenção? É o furo que você vai fazer, é o artigo que você vai publicar para quem trabalha na área da saúde, é o projeto que você está tocando para quem está na área de gestão, enfim. O que é o que você tem medo de parar de fazer? E se for isso, por favor, continue, tá? Mas entenda que isso vai te trazer felicidade até você achar o próximo furo que você tem que ir atrás. Isso não sou eu que estou falando, é o Gilberto Dimenstein. Eu acho que ele escreveu algumas coisas muito boas. Sugiro a leitura. E aí agora a gente passa para falar de equilíbrio emocional propriamente dito. A gente fez essas últimas 5 semanas para chegar aqui. O que é equilíbrio emocional? É aquilo que a gente alcança quando a gente tem a consciência das nossas próprias emoções, das emoções dos outros, dos gatilhos emocionais e dos comportamentos emocionais quando eles surgem. Então, é a gente ter consciência das nossas emoções quando elas aparecem. Tá? E a partir dessas emoções que a gente percebe, da consciência dessas emoções, fazer escolhas. E fazer escolhas sábias. Fazer escolhas olhando a realidade de uma maneira mais apropriada. Enquanto a gente está engajando nessas experiências emocionais. E é aquele quadrinho que eu mostrei para vocês sobre um episódio emocional. A gente tem uma pré-condição, que é como a gente vê o mundo, o que está acontecendo no nosso contexto atual, o que a gente está sentindo. Tem as nossas percepções prévias daquele evento, então alguém fechou você no trânsito e você tem uma dificuldade enorme de lidar com pessoas tentando se aproveitar de você e aquilo te move. E o gatilho, na verdade, é a combinação do evento em si e da nossa percepção do que a gente vê naquele evento. Isso vai levar a um estado emocional que gera mudanças físicas e psicológicas, e a partir desse estado nós vamos tomar ações tanto construtivas ou destrutivas, e vai depender de cada situação, e vai depender do contexto de cada um. Isso vai nos levar a uma pós-condição que vai se transformar numa pré-condição de um outro evento emocional. Mas o que a gente está discutindo aqui é como que a gente consegue revisar a nossa pré-condição, como é que a gente chega nos eventos, e revisar quais são nossas percepções prévias de mundo. Então são duas coisas bem complexas que a gente está tentando rever para que a gente consiga gerar um espaço entre o gatilho e a nossa resposta, e que a nossa resposta seja uma resposta consciente, a nossa resposta seja uma resposta que seja uma escolha e não apenas uma reação. Tá? E aí, para falar de equilíbrio emocional, eu vou primeiro falar do que é desequilíbrio, né? Então, a gente pode falar em déficit, hiperatividade ou disfunção. Déficit é quando a gente cria uma indiferença fria ou uma morte emocional, quando a gente não reage às coisas. Hiperatividade é quando você está tão empolgado com as coisas que você varia rápido entre ficar muito alegre com alguma coisa e muito triste com outra. Isso cicla muito rápido. Isso é muito comum em pacientes que têm um diagnóstico de mania, um diagnóstico psiquiátrico. Tá? E uma disfunção é uma resposta emocional apropriada às situações. E quando você está desligado do mundo, você simplesmente não reage da forma como
seria adequado, como a gente aprendeu a reagir como sociedade. E aí eu queria mostrar um vídeo para vocês, se o pessoal quiser colocar já, é um vídeo falando sobre empatia. Esse é um vídeo da Brené. Pode começar lá do zero, pessoal, ele tá no... Ele tá um pouquinho adiantado. É isso, pode dar play. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Eu acho que fica bem claro por que é importante discutir esse vídeo, né? Se você espera ter reações emocionais adequadas e que apoiem, você tem que entender o lado do outro. Isso começa com a empatia. A Brené Brown estuda muito empatia, ela tem um documentário no Netflix que é fantástico. Eu não trouxe o nome exato do documentário aqui, mas eu sugiro, procurem Brené Brown. E ela fala muito disso, de quanto é importante a gente aceitar essa vulnerabilidade, aceitar o quanto a gente precisa da conexão com as pessoas. E essa é uma experiência muito clara que as pessoas têm. Quem está ouvindo, se alguém já perdeu algum ente querido, alguém que gostava muito, não tem nada que a gente possa falar para as pessoas que vai aliviar essa sensação, esse sofrimento, a dor de ter perdido alguém. E não tem nada que eu vá falar para vocês aqui que vá aliviar o sofrimento que vocês estão sentindo para quem está em casa. O que a gente consegue oferecer para vocês é apoio. E esse apoio vai vir muito mais de conselhos, de palavras, muito menos de conselhos ou palavras que eu possa falar aqui, do que a sensação de ser compreendido. E a empatia é muito importante no nosso dia a dia. A gente tem alguns estudos, puderem voltar para os slides, tem alguns estudos bem interessantes que discutem um conceito que chama trabalho emocional. Tá? Podem voltar para os slides, pessoal? O conceito de trabalho emocional, ele foi desenvolvido pensando em
pessoas que trabalham com situações difíceis, tá? Então, para cobradores de impostos, isso antigamente, para policiais, e isso começou a ser trazido não tão recentemente para o lado da medicina, para o lado de profissionais da saúde, do quanto a empatia é algo que é esperado, tá? Ninguém espera passar num médico que não seja empático, ou ser atendido por uma enfermeira que não é empática, que não entenda o contexto que você está, que não entenda o que está acontecendo com você. Então, a empatia, ela pode ser considerada como um trabalho emocional, ela funciona mais ou menos assim. Quando você entra em contato com alguma situação de sofrimento com outras pessoas, dependendo de fatores que te influenciam, então as regras organizacionais, as regras sociais ou profissionais, e isso é muito claro no exemplo de profissionais da área da saúde, o quanto a gente se engaja nesse sentimento. Empatia é sentir junto com o outro, é perceber a condição do outro a partir do olhar dele, tá? É entender o outro no lugar dele. E aí o trabalho emocional gera a partir disso. Então, dependendo de moderadores, de coisas que modulam, na verdade, a nossa identidade, a nossa autonomia emocional, os nossos fatores pessoais ou sociais, então o apoio que a gente tem em casa, as pessoas que a gente tem como ao nosso redor, a gente vai reagir de algum jeito a esse trabalho emocional. Isso pode acontecer através de uma atuação superficial, então imagina que você está atendendo um paciente com quem você não consegue sentir empatia. E isso acontece, tá? Você atender alguém que te ofendeu, por exemplo. Alguém que te ofende. Alguém que deixou muito claro que não gosta de você, independente de qual profissão você está atendendo. E essa pessoa está numa condição de sofrimento. Você pode atuar de uma maneira superficial e você pode fingir empatia, e isso acontece com frequência. Você pode sentir empatia, mas você sente de uma maneira ainda que profunda, você não consegue entender exatamente o outro no contexto dele, e você pode agir com empatia a partir de uma emoção genuína. Então você olha para aquela pessoa e você entende exatamente o sofrimento dela, você consegue entrar na perspectiva dela, você já passou por isso em algumas situações. E dependendo dessas influências e de como você reage à empatia que faz parte da forma como humanos evoluíram, você pode gerar resultados positivos. Então, por exemplo, se você entrou em contato com um paciente que te gerou empatia, você teve uma relação mais próxima com ele, tem vários estudos sugerindo que o resultado dessa proximidade é melhor resultado clínico, por exemplo. Então, médicos que atuam com empatia, com compaixão, têm uma relação melhor com seus pacientes, e tem alguns estudos sugerindo que eles têm melhores resultados para, por exemplo, controle de diabetes. Tá? Então, coisas bem objetivas conseguem ser mensuradas. E isso acaba, no final das contas, melhorando a nossa autoestima, porque você percebe que você é bom naquilo que você faz. E quando você não consegue gerar uma relação empática de fato, isso pode trazer resultados negativos, então perda de performance, e não só perda de performance no detalhe, você pode não conseguir estudar direito, você pode não conseguir reagir direito, interagir direito com as pessoas. Isso pode gerar o burnout, eu vou aprofundar um pouquinho o burnout, vai diminuir a sensação vai gerar uma sensação de inadequação e vai diminuir a satisfação, desculpa o erro de português, a satisfação com o trabalho. E aí, quando a gente está falando de burnout, uma coisa que costuma acontecer quando a gente está em contato contínuo com pessoas sofrendo, indivíduos carentes, e isso pode acontecer
tanto na área médica quanto na área não médica, todo mundo sabe disso, isso pode gerar uma fadiga empática. A linguagem que a literatura médica chama fadiga de compaixão, mas eu vou deixar para separar o que é empatia de compaixão na próxima, que eu vou focar só em compaixão e autocompaixão. Então, quando a gente tem contato contínuo com pessoas carentes e que demandam muita atenção da gente, a gente acaba perdendo a capacidade de gerar empatia, a capacidade de se relacionar com aquele sentimento. Isso vai causar sentimentos, vai causar sintomas bem parecidos com burnout, mas também pode causar sintomas parecidos com um estresse pós-traumático, de, por exemplo, tá de plantão e não querer ir para o plantão e ficar ansioso antes de ir para o plantão, de ir para o plantão achando que, putz, eu não vou dar conta disso, eu não dou conta de lidar com o que está acontecendo aqui. Tá? Isso é bem típico de burnout. E eu acho que a imagem do burnout é de um fósforo que está se consumindo, até o ponto em que o próprio fósforo se desintegra. Eu acho que essa imagem é bem icônica desse conceito. E sim, ele é um resultado de um estresse ocupacional continuado. O burnout a gente passa por momentos de estresse, por situações de estresse. Como a gente comentou, o estresse pode nos ajudar a reagir, mas se for um estresse contínuo e ininterrupto, fica muito difícil da gente lidar com isso e isso pode gerar burnout, sim. Tá? E eu falo isso com bastante tranquilidade por conta do meu próprio burnout. Eu fui entender o que era burnout depois que eu terminei a residência. E hoje em dia eu brinco que eu não sei se eu tive um burnout do primeiro dia de residência médica até o último dia de residência médica, ou se eu tive um quadro depressivo durante a residência, com 2 picos bem claros para mim do que foi o burnout. Então, a experiência do burnout é muito clara, essa sensação de um estresse continuado em que você não encontra saída para isso, você não consegue reagir à situação. E aí, voltando para os slides, o burnout ele é composto por 3 características, tá? Então, que nem eu falei, é o resultado do estresse ocupacional continuado, e são 3 dimensões. Então, a sensação de exaustão emocional, que é essa sensação de estar drenado emocionalmente e fisicamente exausto, falta energia e tem um humor deprimido. Então, a primeira característica do burnout é muito difícil de separar o que é burnout do que é depressão. E isso diz muito de como a gente entende ainda a doença psicológica, psiquiátrica, tá? A gente não consegue separar, e os critérios são muito subjetivos, porque a gente não está lidando com números, você não consegue usar um score que te dê 100% de certeza se o paciente está deprimido ou não. Para cada um vai ser diferente. A gente consegue, sim, saber critérios. Então, por exemplo, quem tem um critério que a gente usa para depressão que é perda, chamada hedonia, perda de prazer nas coisas que geralmente dão prazer para as pessoas. Então, isso pode estar presente no burnout também. É você não querer mais comer as coisas que você gostava, fazer as coisas que você gosta, porque você não tem mais prazer naquilo. E essa exaustão emocional é muito claro, essa sobreposição da depressão com o burnout. A segunda coisa é cinismo ou despersonalização. O cinismo é aquilo que a gente vê quando as pessoas estão tão cansadas de olhar para o sofrimento de frente e elas estão sofrendo tanto com aquilo que a melhor forma que elas conseguem fazer é criar uma barreira, é um espaço. Então, eu não preciso reagir com você porque vocês estão aí do outro lado da tela, eu não sei se vocês estão sofrendo ou não. E eu não preciso reagir com vocês porque às vezes eu vou usar algumas experiências pessoais aqui, tá? Às vezes você está tão exausto que você não consegue ouvir a pessoa, porque o seu sofrimento está tão grande, você está passando por uma situação tão difícil, que a única escolha que você tem é separar o sofrimento das pessoas e falar, putz, isso não é meu, tá lá, e você não reage, você despersonaliza, você fica cínico para se proteger, é um mecanismo de autoproteção. E todo mundo já viu uma história dessa, todo mundo já viu
o quanto algumas pessoas têm uma atitude distante, calosa, ríspida com o próprio trabalho. E em vez de julgar as pessoas, muitas vezes o que a gente tem que fazer é tentar entender o contexto dela. Durante o meu terceiro ano de residência, eu estava já na residência de geriatria, tinha tanta coisa acontecendo, tinha tanta coisa para resolver, e foram 2 anos bem difíceis durante a residência de clínica, que eu olhava para os pacientes e tudo que eu queria era assim, putz, deixa eu resolver os meus problemas rápidos. Então o paciente era um problema que eu tinha que resolver, eu tinha que checar uma tomografia, eu tinha que checar um resultado de exame, eu tinha que ir lá fazer um exame físico, e aí eu tinha que falar com o paciente, e era um problema que eu tinha que resolver, eu tinha que resolver aquilo rápido, porque eu estava tão cansado que tudo que eu queria era ficar em casa sozinho, e não conversar com ninguém, e me fechar do mundo. Tá? E a terceira coisa que também é uma admissão do burnout, é a falta de senso de eficácia profissional ou falta de realização pessoal no trabalho. E isso vai incluir os sentimentos de incompetência, de inadequação, vai incluir a perda da autoconfiança, porque você olha ao redor e sempre vão ter muitas pessoas muito melhores que você, e você não é adequado para aquilo, você não é bom o suficiente para o que você está fazendo. Então, o burnout é exatamente aquilo que eu estava falando sobre perda de frieza emocional, como eu falei, de déficit de equilíbrio emocional. Você se distancia, porque é muito difícil lidar com as coisas, então você prefere se afastar. Isso tem resultados bem importantes quando a gente está falando de resultados pessoais e resultados técnicos, tá? Então, quem está em burnout dificilmente consegue estudar direito, quem está em burnout dificilmente consegue aprender, porque você está tão desatento que você não consegue levar para frente o seu dia a dia. Esse é só um highlight, eu encaminhei para o pessoal da produção link, se vocês puderem colocar o link do YouTube da BP. Isso à esquerda, esse sobre saúde emocional em dia, foi um link que a gente recebeu hoje cedo, tá? E de como vários lugares estão fazendo iniciativas para controlar o bem-estar emocional dos seus funcionários. Essa é uma das iniciativas da BP. A Maria Fernanda, que é nossa psicóloga, tem feito vídeos curtos, vídeos mais longos, ela tem feito várias práticas de meditação ao longo do tempo em vários contextos. A maioria delas está disponível no YouTube da BP, então sugiro procurar para quem tiver interesse. Essa aqui embaixo é a Maria Fernanda, ela é uma pessoa fantástica, então tem vários vídeos bem interessantes lá, se vocês estiverem precisando de ajuda e perceberem que o que eu estou usando aqui não é o suficiente, por favor, procurem o link no YouTube da BP. E aí, esse é um artigo bem interessante que foi publicado em 2016, e a discussão dele e se a gente tratasse as doenças físicas como se fossem doenças mentais? E essa charge aqui é bem icônica para isso, né? Então, não sei de onde vocês estão vendo, mas eu vou ler alguns dos quadrinhos só para vocês entenderem. O primeiro do canto esquerdo é assim: eu entendo que você está com intoxicação alimentar, mas o mínimo que você deveria fazer é se esforçar. O segundo, mais em cima, você precisa mudar a sua perspectiva mental, então vai se melhorar para alguém que está com um machucado grande na mão. O de baixo, o último do canto direito de baixo bem, obviamente ficar deitado na cama não está ajudando, você precisa tentar outra coisa. Para alguém que está numa UTI, parece que está entubado, está com bastante suporte de vida. Então a gente não olha para a doença mental como se fosse uma doença. Algumas pessoas falam que todo mundo quer dar alguma explicação, sabe? Todo mundo quer achar alguma causa, e aquilo que a gente falou, né? É não entender o outro na perspectiva dele. É a falta de empatia que a gente tem pelas doenças psíquicas, de que na verdade são doenças muito claras, tá? E apesar de ter alguns estudos sugerindo que a prática de meditação diminui a recidiva de quadros depressivos leves e moderados, para quadros depressivos graves, por exemplo, a meditação pode inclusive piorar.
Para pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo, a meditação e estados meditativos podem precipitar crises de esquizofrenia, crises mais graves. Então, meditação não é panaceia, tá? Isso é bem importante dizer. Não, e é mais importante ainda dizer o quanto é importante as pessoas que têm sofrimentos psíquicos procurarem ajuda. Acho que essa a mensagem. A gente não pode tratar doenças psíquicas como se fossem frescura. Eu já ouvi isso, já como se fosse falta do que fazer. Eu já ouvi os comentários mais absurdos que vocês possam imaginar. Então, o sofrimento psíquico é um sofrimento real. E da mesma forma que a gente trata uma fratura, em que você coloca um gesso, esse paciente usa uma fratura na perna, por exemplo. O paciente vai colocar um gesso, ele vai usar uma muleta durante algum tempo. Depois que ele terminar, depois que ele tirar o gesso, ele ainda vai usar essa fratura, ele vai continuar reabilitando. O mesmo raciocínio serve para sofrimento psíquico. Então, entendam que às vezes a pessoa precisar ficar quietinha, precisar ficar isolada, é o gesso que a gente coloca para a fratura consolidar. Entendam que a medicação pode ser uma muleta que esse paciente talvez precise durante um tempo e talvez ele precise para a vida inteira, tá? Para se manter saudável. E a terapia, a reabilitação que a gente faz para uma fratura é a mesma que a gente faz com psicoterapia. Eu falo isso totalmente tranquilo, eu faço terapia faz anos. Então, é importante que a gente entenda que a doença psíquica é uma doença sim, ela precisa de apoio, tá? Então, se a gente puder voltar para o slide, tem um dos quadrinhos que ele fala: não acho que seja saudável você ter que tomar uma medicação para se sentir normal. Você não se preocupa com isso mudar quem você realmente é? E o quadrinho, esse do meio aqui, o da direita, é alguém aplicando insulina. Então, doenças psíquicas são doenças que a gente precisa tratar com medicação muitas vezes. E a grande questão é a gente evitar de julgar. Então, por que você chora tanto? Você tem amigos, você tem um namorado, você é bonita, você é talentosa, e ainda assim a pessoa tá deprimida. Não é isso que vai resolver a depressão dela, não é a gente achar que as pessoas têm que simplesmente aprender a lidar com isso e que bola pra frente. Nesses momentos, o que a gente precisa é sentir que a gente tem conexão, que tem alguém por perto para nos apoiar. Seja como for isso, tá? Às vezes, não precisa falar nada. A gente continua insistindo em tentar achar lado bom, tentar consertar as coisas, quando muitas vezes apenas a gente aceitar o sofrimento da pessoa e estar perto dela já é o suficiente para ajudá-la. E eu acho que a analogia que a Brené Brown usa. É bom quando o vídeo é bom que eu não preciso explicar muita coisa, o vídeo diz muita coisa, né? É quando você tá dentro de um buraco e você se sente sozinho. Para quem nunca ouviu falar, tem aqui o CVV, Como Vai Você, mas é o Centro de Valorização da Vida. É uma linha que pessoas que estão sofrendo deveriam ligar, para quem quem já pensou em suicídio, quem já pensou em como se matar, que ferramentas usaria, como é que faria, qual que seria o resultado disso na vida das pessoas. De verdade, se eu tiver das todas as coisas que eu fiz aqui, que a gente conversou na live, eu acho que essa é a mais importante. Se vocês estiverem precisando de ajuda, por favor, liguem. É o 188, tá? E eles têm cursos para quem está passando por isso, eles têm cursos para ajudar voluntários a auxiliar as pessoas. Então, de verdade, tudo que eu falei, talvez essa seja a informação mais importante. Se você está precisando de ajuda, procura ajuda. Seja com um psicólogo, queimou a luz aqui em cima, por isso que mudou a luz, desculpa, gente. Seja com um psicólogo que vocês tenham, procurem um psiquiatra, mas procurem ajuda. E quem de fato está pensando em suicídio, a gente sabe que nesse contexto de pandemia aumentaram o índice de suicídios, procura um CAPS. De verdade, não consigo saber o que vocês estão passando para passar por isso.
Eu entendo o lugar de quem passa por isso, mas o mais importante do que eu falei até agora, esquece todo o resto. Procurem ajuda. De verdade. Os CAPs são uma boa forma, tá? E o CAPs funciona durante os dias de semana, no horário comercial, infelizmente. Então, se vocês estiverem passando por isso, estiver muito difícil, liguem para esse número em qualquer horário. Mas os CAPs, as pessoas podem procurar eles independente do horário, tá? E procurem ajuda aí. CAPs, vocês vão ser oferecidos um tratamento psiquiátrico, vai ser oferecido um acompanhamento. Isso é fundamental. Que quem está precisando de ajuda procure. Não achem que sentar e meditar e as coisas que eu disse para vocês aqui nas últimas aulas vão mudar. O que é importante é ter alguém por perto, na verdade, é conexão. Tá? Voltando para os slides. Então, aqui está onde eu queria chegar hoje. Quando a gente fala de equilíbrio conativo, a gente começa pensando nossas intenções éticas, na nossa aspiração, e o equilíbrio conativo vai apoiar a gente a buscar o que é felicidade genuína, e também vai apoiar a nossa atenção, a gente focar nas coisas certas. Uma mente focada vai ajudar a gente a estabelecer essa atenção, isso vai criar estabilidade, clareza e não conceitualidade. A atenção equilibrada vai ajudar a gente a ter uma cognição, sabedoria, na verdade, e essa sabedoria e o insight analítico vão ajudar a gente a compreender a realidade como ela é, como ela se apresenta para a gente, o que é real, o que a gente está impondo na realidade. E quando a gente está falando de equilíbrio emocional, a gente está falando que um bom coração apoia o equilíbrio emocional, e isso vai trazer três coisas: equilíbrio para gente, benefício para a gente e para os outros. A gente vai tomar respostas conscientes, isso vai ter um impacto externo construtivo e um impacto interno construtivo. E a gente também vai conseguir liberar as emoções de maneira consciente. Então não é a gente ficar remoendo, ruminando as coisas que estão acontecendo. As emoções, elas têm um período de duração, e se a gente não se agarra a elas, que nem a gente conversou sobre se agarrar aos pensamentos, sobre se agarrar ao contexto, ao que está acontecendo, a gente consegue soltar e a gente não ficar sofrendo por aquilo repetidamente de uma coisa que muitas vezes aconteceu há meses ou anos, enfim. É nessa hora que a gente consegue essa liberação consciente, é o que a gente chama de perdão muitas vezes. Mas para isso a gente tem que estar no lugar certo, a gente tem que estar olhando no lugar certo. Então, já que a gente começou a falar de um bom coração, esse é um livro, eu acho que esse é um dos poucos livros que eu li mais de uma vez na vida. Eu acho que eu li ele umas 6 vezes, pelo menos. E eu já li ele de várias formas. Já comecei pelo último capítulo e fui voltando. Esse livro chama esse Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Quem escreveu foi esse moço, André Comte Sponville. E ele discute todas as 18 virtudes a partir da perspectiva da filosofia, tá? Então, como os filósofos gregos olhavam para isso, como grandes pensadores atuais, então Spinoza, por exemplo, como que ele viu o amor. E ele começa falando da polidez, que é o item 1. A polidez é o que é uma simulação de virtude, é o que a gente ensina para as crianças, para que elas possam crescer, para que elas possam aprender. Então, quando eu estou falando de polidez, eu estou falando de treino. Todas essas virtudes são treináveis, são coisas que a gente pode ensinar. E a gente acha que as pessoas nascem com compaixão, as pessoas nascem justas, mas isso de verdade é algo que pode ser treinado. Do mesmo jeito que a gente treina a atenção, a compaixão pode ser treinada. E ele termina falando sobre amor, de como a gente tem vários tipos de amor, várias perspectivas para olhar para o amor. E a gente, aqui ele está falando não do nosso amor romântico, ele discute muito amor romântico. Para quem quiser ler, o capítulo é fantástico, acho que talvez tenha sido por isso que eu li tantas vezes, mas ele é fantástico. Ele fala o quanto muitas vezes no nosso conceito de amor romântico a gente impõe a pessoa, para a pessoa, a nossa percepção do que ela deveria ser. A gente
idealiza essa pessoa, e quando a gente dá de cara com o que é a pessoa real, a gente... ele fala uma frase que é fantástica, é quando o marido mau mata o príncipe encantado. E eu acho que é exatamente isso que as pessoas vivem muitas vezes. Então, esse aqui é uma base teórica e filosófica, na verdade, que eu sugeriria de verdade que vocês lessem. Esse livro é fantástico, ele descreve de um jeito bem pé no chão, sabe? Não é nada de aquelas pessoas fazendo filosofia estratosférica que você não consegue entender uma linha do que está escrito. Ele é muito bom, o escritor. E aí tem o Pequeno Tratado, que de verdade eu acho que é um dos meus livros de cabeceira, e eu acho que eu vou voltar a lê-lo de novo. E tem esse livro do Alan Wallace, que chama As Quatro Incomensuráveis. Confesso que o livro eu não li, mas eu já ouvi o Alan Wallace falando algumas vezes das Quatro Incomensuráveis. Então, eu consigo tranquilamente recomendar o livro sem ter lido ele. As pessoas que leram falaram muito bem. Mas esse, confesso que ele está naquela minha lista, naquela pilha de coisas do meu medo de estar perdendo, de coisas que eu não consegui ler ainda e que eu realmente preciso me atualizar. Então ele fala das quatro incomensuráveis, e é disso que eu estou falando para vocês quando ter um bom coração. Quando a gente está falando de virtude, é aquilo que a gente, quando você termina o dia, o que você fez no seu dia, o que você usou como base para suas ações, e como isso se transforma em ações benéficas, e você consegue chegar em casa e encostar a cabeça tranquila no travesseiro do que você fez durante o seu dia. A primeira delas é bondade amorosa. E a tradução bondade amorosa é uma tradução que, na verdade, é uma tradução ruim, é amor genuíno, tá? É que os americanos traduzindo como loving kindness. Amor genuíno é o amor o desejo que as pessoas possam encontrar a felicidade e as causas de felicidade. E é difícil para a gente não confundir isso com o amor que a gente tem, esse conceito de amor romântico. Amor genuíno é você olhar para o seu filho, e eu não tenho filhos, mas eu conheço muitas pessoas que têm filho por perto, e é esse desejo de você olhar para aquela criança e desejar que ela seja feliz, e não desejar que aquela criança seja feliz por você, é você desejar a felicidade dela, é bem diferente. E quando isso falha, tá? Quando esse desejo de que as pessoas sejam felizes de fato, isso produz um afeto egoísta. É o que a gente chama de apego. Eu quero que você seja feliz, mas tem que ser feliz do meu jeito. Você tem que ser feliz fazendo as coisas que eu decidi para você. Eu vou trazer na próxima aula um link para um vídeo de uma professora budista que fala bastante de amor. E amor genuíno, não esse amor romântico que a gente fala. A segunda é alegria empática. E como eu falei da empatia pode ser empatia pelo sofrimento das pessoas ou empatia pela felicidade. A alegria empática é você olhar para essa foto e tanto faz o que estava acontecendo. É difícil olhar para uma foto dessa e não sorrir junto. Então, a alegria empática é essa capacidade que a gente tem de ver as pessoas sendo felizes e ficar feliz junto com elas. É quando a gente consegue apreciar o merecimento ou a fortuna das outras pessoas. O inverso disso é o cinismo ou inveja. Então você vê as pessoas recebendo aquilo que elas cultivaram, elas sendo felizes como elas procuraram ser, e você ficar incomodado com isso, tá? É muito difícil ficar feliz de fato se você toda hora olha para o lado e vê pessoas que são melhores que você e você sente inveja delas, tá? E o que pode parecer isso é a fixação a prazeres hedônicos, por exemplo. Então você ficar feliz só com aquele ciclo de pessoas que a felicidade de Facebook, de YouTube, das pessoas que vão para viagens, para lugares fantásticos e que vão em todas as festas e tem 1 milhão de amigos, mas isso é só o que aparece na telinha, né? Então essa alegria
de verdade pelo que as pessoas são felizes. E felicidade de verdade, não essa felicidade hedônica que é transitória e passageira. E equanimidade ou imparcialidade, que é você olhar para qualquer uma dessas pessoas na foto e entendê-las exatamente como a gente é. E a gente pode sim entrar no modo nós e eles e focar nas diferenças que a gente tem das pessoas, focar no que nos separa delas, mas a gente pode olhar para as pessoas e sem usar aquele clichê que as pessoas geralmente usam das diferenças genéticas serem pequenas, das diferenças do esqueleto das pessoas, a gente não conseguir separar as pessoas quando a gente tira a cobertura delas. Eu estou falando de quando você olha para as pessoas e você olha e você entende elas a partir da percepção delas mesmas, mas também como você consegue entender que todo mundo que está nessa foto, e eu entendo que todo mundo está aí do outro lado da câmera, tem medo de sofrer, quando você entende que as pessoas estão tentando ser felizes, que elas estão tentando ter segurança de como elas estão tentando terminar o dia, por exemplo, muitas vezes. Então, quando você para de olhar as diferenças das pessoas, que as pessoas têm em relação a você, e você começa a focar no que elas têm como igual, e de verdade, eu acho que não tem ninguém que não queira ser feliz, não tem ninguém que queira evitar o sofrimento e ficar livre do sofrimento e se proteger desse sofrimento. Você entende que, na verdade, as pessoas são muito mais parecidas com você do que você imagina. E a partir dessa percepção de que todo mundo é igual a você, fica muito mais fácil a gente olhar para o mundo de uma maneira pacífica. Você entende o sofrimento das pessoas onde elas estão e você age com elas da mesma forma. Então, é quando você vê a CEO cumprimentando a recepcionista do hospital, entender que elas são iguais e que você conseguir olhar para as pessoas nos olhos, independente do cargo que você tem agora. Aquela impermanência e o memento mori que a gente conversou, todo mundo teve o mesmo começo. A gente pode ter nascido num berço de ouro, a gente pode ter nascido numa manjedoura, por exemplo, e a gente vai morrer do mesmo jeito. Então, todo mundo tem o mesmo começo, o mesmo fim, todo mundo tem os mesmos desejos de não sofrer, os mesmos desejos de ser feliz. E quando você consegue olhar para as pessoas a partir dessa perspectiva, além do que as pessoas usam, da cor da pele das pessoas, do que as pessoas, das escolhas de com quem elas querem casar, ou quem elas não querem casar, do que elas querem para a vida, das escolhas que elas fizeram, você entende que nós compartilhamos a humanidade como um todo. A gente está no mesmo barco. Nós somos as mesmas pessoas, temos os mesmos desejos. E quando você consegue olhar para essas mudanças, quando você consegue olhar para o que a gente tem de transitório, o que a gente tem de impermanente, o que a gente tem de igual, você entende todo mundo como você. E você age com todas as pessoas da mesma forma, você dá a mesma atenção para todas as pessoas. E essas qualidades que a gente voltou à luz, um bom sinal. Essas qualidades, quando a gente pode achar que elas vêm de berço, e algumas até vêm como você foi ensinado a ver o mundo, mas essas qualidades são cultiváveis, como a gente cultiva um bom coração. E quem está prestando atenção viu que eu falei só de 3, porque eu tenho muito claro que a última, que é a compaixão, eu tenho um carinho um pouquinho especial, então eu vou gastar a próxima aula inteira falando de compaixão e autocompaixão, de como a compaixão pode ser a melhor forma de a gente cultivar as outras coisas. E também eu vou falar as falhas e onde a compaixão costuma pegar as pessoas e onde começa a ficar difícil. Tá? Então, felizmente, eu passei mais o tempo do que eu previa, desculpa, pessoal.
eu acho que deu para perceber que eu gosto um pouquinho do assunto. Então eu de fato me empolgo. Eu tentei ser mais conciso nos slides, mas não deu muito certo. Mas na próxima a gente vai, eu vou tentar fazer uma aula mais curta. A gente vai fazer só 40 minutos de aula, porque eu pretendo fazer uma meditação um pouquinho mais longa, de 15, 20 minutos. Pessoal da produção, tem alguma pergunta? Vocês acham que dá pra gente responder hoje ou deixa pra semana que vem? Tá, sim, vamos responder 2 perguntas hoje. Se vocês quiserem colocar na tela, vamos ver qual que vai ser a pergunta surpresa que vocês vão me deixar hoje. Toda vez alguém me tirou do que eu sabia responder. É possível passar por esse momento sem absorver os medos, angústias, etc., mas não dar a impressão para as pessoas que você não está nem aí para essa realidade? Olha, é difícil. É difícil a gente conseguir controlar o que os outros estão percebendo da gente, Amanda. E eu entendo o que você está querendo dizer, e você. Não é que você. Quando você se importa com as coisas, não quer dizer que você vai embarcar no mesmo medo que todo mundo tá. Eu acho que o que a gente está querendo cultivar aqui é exatamente isso. Então, o que você está me dizendo de conseguir olhar para todos os medos, todas as angústias e olhar isso e não trazer isso para você e conseguir reagir de uma maneira mais construtiva, eu acho que é exatamente essa a proposta que a gente está trazendo aqui. Não é ignorar a realidade, tá? E quando você não é ignorar o sofrimento das pessoas, partir de uma postura mais ampla para conseguir ajudá-las, tá? Então é bem diferente uma coisa da outra. Eu acho que dá sim. E eu acho que é exatamente essa proposta que a gente vem conversando aqui. Obrigado pela pergunta. A próxima, pessoal. Pergunta de Terezinha Rosa. E quando a pessoa não aceita ajuda? Eu comentei semana passada do Lama Padmasambhava, que é um professor de budismo que tem vários centros budistas aqui. Ele tem uns vídeos bem interessantes para quem quiser procurar no YouTube. Ele fala que quando a pessoa não aceita ajuda, o que você pode fazer de, isso pode acontecer de uma maneira teórica ou real, é você ser uma vela para aquela pessoa achar. Então imagina que você está numa noite escura e de repente você olha e tem um ponto de luz que está bem longe, mas você vê uma vela na janela de uma pessoa. Quando a pessoa não quer ajuda, então o melhor que você pode fazer é dar espaço para ela e olhar e falar, olha, eu entendo, eu não entendo o que você está passando. Acho que um dos maiores erros que a gente pode cometer é ter a petulância de achar que a gente entende exatamente o que a pessoa está passando, o contexto que ela vive, o que ela pensa, como ela pensa, o quanto dói. A gente não consegue calçar os sapatos das outras pessoas. Então, não falar que eu entendo o que você está passando, mas a minha sugestão seria sentar e falar, olha, eu não consigo entender o que você está passando, tá? E eu de verdade te amo muito, e eu não queria que você sofresse. Eu tô aqui. E deixar essa porta aberta. E deixar essa vela acesa na sua janela para que a pessoa possa te procurar e deixar o espaço para ela te procurar quando ela precisar de ajuda e quando ela entender que você pode ajudar. E é muito difícil aceitar ajuda quando a gente acha que as pessoas estão julgando a gente, tá? Experiência própria. Quando as pessoas estão te julgando, elas olham para você e falam, mas você tem tudo, por que você está deprimido? Tá tudo dando certo na sua vida, por que você não consegue ser feliz? Quando as pessoas olham para você e dizem isso, é muito difícil de lidar com a situação, e você não vai, você tá sendo julgado ao 0 minuto, sabe? Então, a minha sugestão é deixa uma porta aberta, deixa um espaço aberto para aquela pessoa e acende uma vela que seja de verdade. Isso pode ser, inclusive, pensando que você quer que aquela pessoa não sofra, só acender a vela já vai ajudar, agir com compaixão. E é disso que a gente vai falar na próxima semana, Terezinha, de verdade. Abre espaço, dê espaço para a pessoa procurar ajuda,
tente ajudá-la da melhor forma possível. A gente vai conversar sobre alguns aspectos da compaixão e de como a gente consegue, só com a intenção de diminuir o sofrimento da pessoa, ajudá-la e nos ajudar. Isso pode ser feito de uma maneira silenciosa, sem precisar forçar ninguém a nada. Tá? Eu acho que é isso, pessoal. Chegou mais alguma pergunta? Fim das perguntas. Desculpa pelo atraso. De verdade, não queria desrespeitar o tempo de vocês. A gente começou com a meditação. Eu sei que algumas pessoas preferem não meditar, não meditar, mas eu acho que foi importante a gente começar com isso, porque ajuda quem está ouvindo a estar mais presente e talvez absorver um pouquinho melhor o que eu tenho para discutir. Então, semana que vem vai ser a última live. A gente vai falar sobre compaixão, autocompaixão, os aspectos da compaixão, onde isso pode nos ajudar e como isso pode ajudar a gente, inclusive ajudar pessoas que não estão querendo ser ajudadas, certo? Obrigado a todo mundo pela presença, pela paciência de me escutar e até semana que vem na nossa última live. Grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.